Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Juntos. Esse é um podcast para mostrar para você como que a organização financeira pode transformar a sua vida. Eu sou a Joana, cofundadora do Prospera e co-host desse podcast. E eu sou o Leandro, cofundador do Prospera e marido da Joana. E co-host do podcast também. Eu vou cada vez mais adicionando um papel na vida dele. Ele vai ficar louco cada dia mais. Mas vamos lá, qual que é a ideia de hoje? Hoje nós queremos falar sobre como tudo começou. Nós dois, as nossas conversas sobre dinheiro, as nossas decisões e o que a gente vê que foi estratégico e o grande diferencial para chegar aonde estamos hoje. E continuar construindo. E continuar construindo, porque isso é uma jornada. Sim. Eu acho que o ponto de partida pode ser, inclusive, a fase onde a gente estava você estava querendo vir para São Paulo, a Jo já trabalhava no JP e ela não aguentava mais fazer esse trecho São Caetano do Sul e Itaim. Por diversas vezes a Jo me ligava desesperada no trânsito depois das 6 da tarde chorando. Eu não aguento mais, eu vou morar em São Paulo. Então assim, eu sou de São Caetano, a gente se conheceu, gente, em São Caetano na academia, tá? Exato. Depois a gente conta sobre essa parte do esporte na nossa vida. Sim. Então eu era de São Caetano, morava em São Caetano, minha família inteira de São Caetano do Sul. Estudava em São Bernardo, na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo. E eu fiz São Caetano e São Bernardo, tipo, por um ano da minha vida. Uhum. Porque eu realmente entrei muito nova no mercado de trabalho. Sim. E aí eu já fui para o Itaim. E eu tive 6 meses só de estagiária. Eu fui efetivada muito rápido no banco também. Uhum. Então, eu com 20 anos já estava efetivada no banco, trabalhando 8 horas por dia. Nunca deixei de treinar. Então, eu lembro que eu saía de casa às 5 da manhã com treinava no Itaim nessa época? Treinava no Itaim, ia para o banco, trabalhava até umas 6 da tarde, pegava o carro, ia para São Bernardo. Nossa, é verdade, atravessava tudo. Eu ficava umas 2 horas no carro. Você dormia umas 4 horas por dia? Chegava lá em São Bernardo, tinha as aulas e depois voltava para São Caetano. Então, eu fiz esse trajeto, acho que por uns 3, 4 anos da minha vida até terminar. Sim. E foi muito pesado. Eu sei que isso que eu fazia de carro, porque eu ganhei um carro quando eu tinha 18 anos. Então, como eu já disse no primeiro episódio, eu vim de uma classe média. Meus pais me deram muitas coisas, me ajudaram muito. Mas ainda assim, eu sei, minha mãe sempre me cobrou muito trabalhar. Minha mãe sempre, eu e minha irmã, assim, gente do céu, eu lembro quanto que ela colocava isso pra gente. Então, nós duas sempre fomos mulheres que trabalharam muito cedo, que começaram a ganhar dinheiro muito cedo. Mas, enfim, então eu já tava com um certo desgaste, eu conheci o Lê com 19... O Leandro começou na minha vida, eu já tava no banco, né? O Leandro me levou pra entrevista. Sim. Então, ele acompanhou todos esses primeiros anos da minha vida. Sim. E eu já tava muito cansada. E eu falava, Lê, eu vou... Não aguento mais. E aí ela queria, tipo... Eu nem lembro quanto você ganhava na época, mas ela queria pagar um aluguel em São Paulo que eu olhava pra ela e falava, Jô, não faz sentido, porque vai mais da metade do seu salário. Eu não tô nem aí, sabe? Aquele mimizinho. Eu falava, Jô, é assim, na época eu já tinha um apartamento em São Paulo, né? Então eu falava pra ela, nós já tínhamos o quê? Tava alugado na época, nós já tínhamos, era 2018 mais ou menos, a gente já tinha 2 anos e pouco de casado. E aí eu comecei a conversar com ela, tipo, Jô, vamos morar lá, vamos casar, sei lá, vamos juntar, porque não faz sentido você pagar aluguel, sendo que eu tenho um apartamento no meio do caminho, sabe? E aí foi onde nós começamos a conversar mais, onde entrou toda aquela dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, né? Faça união estável, vamos morar Leandro, junto. Calma lá, o quê? Nada disso. Como não? Você me pediu em casamento antes. Não, Jô. Leandro, você me pediu em casamento... foi 2018. É verdade. Eu não, tanto que, gente, ele me pediu em casamento quando eu tinha 22 anos. É verdade. Eu não esperava. Assim, eu fiquei gelada. Mentira. A gente estava viajando, ele deu uma viagem pra gente, pra mim, né, deu uma viagem pra gente. E a gente estava lá na Grécia, então a gente já gastava com viagem, a gente sempre gostou de gastar com viagem. E até antes de casar, a gente não guardava dinheiro. Na verdade, assim... Eu não guardava dinheiro eu tinha reserva, né, pros meses, pra assim. Você, assim, mas a gente não falava muito sobre... A gente viajava, então o Lê, ele sempre me bancou mais, sendo muito sincera. Sim. E o Leandro é muito dessa linha, né? Lógico, né? Ele sempre me bancou.
A gente, né, uma coisa ou outra eu pagava, mas... Não faz sentido, né? A gente tava namorando, era um namoro muito bem estruturado, né? Tinha as intenções, pelo menos da minha parte. E assim, não fazia sentido. Poxa, se eu ganho mais e ela ganha um pouquinho menos, a gente divide igual. A minha cabeça não funciona assim. Então, assim, eu sempre fui um cara de abençoar. Vambora, quero comer bem, vamos estar junto, vambora. E ele me presenteou com uma viagem pra Europa. Eu lembro que a gente foi pra... foram para vários países na Europa e quando chegando na Grécia, ele me pediu em casamento, gente. Sim. E eu não me esperava. Eu fiquei gelada. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu nunca fui aquela mulher que já estava sonhando em casar, ou se eu queria fazer festa ou não. Tanto que foi uma grande questão, assim. Sim. Mas eu falei sim, porque eu sabia que eu queria ficar com ele, talvez eu não sabia que ia ser tão rápido, né? E eu também tinha uma crença na minha cabeça de, não, eu sou muito nova. Até que eu quebrei essa crença. Eu falei, gente, eu sou nova mesmo. Eu sou nova. Tanto que, quantas pessoas hoje... E nova de idade, né? Porque, assim, obviamente eu não pedi uma menina imatura. Sim. Né? A Jo tinha 22 na época, 23. 22, mas assim, a cabeça dela era de 30, sabe? Era até engraçado. Porque via ela conversando com algumas meninas da idade dela, eu olhava assim e falava, gente do céu. Tanto que não teve muito fit. Hoje eu não tenho tanta amizade com a galera daquela época. Mas enfim, indo para a parte de como nós fizemos, né? Depois que nós noivamos, aí de fato veio toda aquela discussão do vamos casar ou vamos fazer uma união estável. Casar. E aí na minha cabeça eu falava, Jô, eu não vou sair da minha casa para união estável, já tenho um apartamento, já estamos noivos, vamos assinar e vamos embora, sabe? Tipo, se joga. E aí, E eu ficava um pouco assim, porque eu tava, será? Que mas eu sou e muito aí? nova, e a festa? Será que eu quero festa? Nossa, aí festa de casamento, né? Só que, como eu disse, eu não esperava casar tão cedo, então eu nem sei se eu tinha sonho de fazer festa. Sim. Então o Leandro, gente, ele é vendedor. E eu percebi isso desde cedo. Que assim, ele é um bom argumentador. Hoje, ele não me pega mais. Hoje ela manda a frase assim, eu não sou seus clientes. Eu não sou seu cliente, ponto. Eu mando assim. Mas na época eu era um pouco mais ingênua, né? Então, com toda a lábia dele, ele... Não, e não só lábia, porque você tem um ponto, você tinha razão. A gente optou, então, por casar e não fazer festa. Sim. E aí eu lembro que na época nós fomos para Fernando de Noronha, né? E foi lá que nós definimos, não, então vai ser isso, nós vamos casar. E quando já estava bem estruturado isso, a gente começou, eu tinha esse apartamento que estava alugado, por coincidência, um mês antes o inquilino saiu, e aí nós falamos, vamos reformar inteiro pra gente morar nesse apartamento. E esse apartamento foi um apartamento que, olha ele como, ele sempre pensa lá na frente. Então, eu comprei lá atrás. Houve uma oportunidade, porque ele é do mercado imobiliário, um cliente que comprou com ele, mas depois teve que destratar. Ele pegou essa oportunidade e ele falou... E ele, gente, ele tinha tudo para já estar morando no centro do Itaim, lá no Brooklyn, São Paulo, tá vivendo sozinho, tá morando sozinho, mas ele já tinha essa cabeça de que por que eu vou estar gastando, morando sozinho, se eu posso estar com os meus pais? Que a gente sempre se deu muito bem, eu sou filho único, né? Ele então, é filho único, ele tem um pouco essa coisa de cuidar dos pais, esse tipo de coisa. E falou, não via questão, eu vou economizar. Então ele botou o apartamento para alugar. Até que chegou, né? E aí a gente Deus mandou aí o inquilino embora. O inquilino embora, aí eu lembro que nós reformamos. E nessa época, não que eu não curta mais, porque eu gosto muito de carro, principalmente esportivo. E na época que a gente decidiu casar, eu tinha uma Mercedes na época, né? E aí quando nós fomos para Noronha, eu falei, Jô, entreguei o carro. Não, tinha um amigo que tinha loja de carro, falei, cara, vende esse carro porque eu não vou mais usar ele, eu vou casar no final do ano, né? E foi 2019 isso já, né? Foi tipo agosto, assim. Aí nós vendemos o carro e fomos para Noronha. Quando nós voltamos, eu já assumi o Onix da Jô. Ele pegou meu carro, eu fiquei uns dois meses meio que de Uber São Caetano, São Paulo. Porque quando eu já tinha terminado a faculdade, e aí a gente veio para o Brooklyn, eu trabalhava 3 quilômetros, então aí eu já ficava... Era muito mais perto, né? Me virando de Uber, esse tipo de coisa. Tem uma época que eu ia de patinete pro banco, esse tipo de coisa. Mas, então o Lê foi muito sábio antes do nosso casamento, porque aí ele virou uma chavinha nele completa. Virou não vamos fazer festa, precisamos guardar dinheiro. Eu não sei se o casamento... faz isso com a gente. Mas eu lembro que assim, o nosso debate de festa não foi muito difícil, porque você também... Mas você queria.
Eu lembro que você queria. E eu questionava muito, porque assim, esse apartamento na época, eu já tinha pago, sei lá, uns 60%, 70% já, mas ainda tinha um financiamento. E aí eu bati o pé na Jo, né? Até com um pouco de falta de maturidade na época, eu era um pouco mais firme do que eu sou hoje. Hoje eu argumento mais de uma forma mais tranquila. Mas eu falava, Jo, é assim, ó, não vai ter festa de casamento, ponto, enquanto eu não quitar o apartamento. E outro ponto. Hoje nós evoluímos muito na conversa. Sim. Eu vejo que a conversa do fazer festa ou não, casar ou não, foi a primeira grande conversa que a gente teve que ter. E o Lê era muito duro, ele não tinha tanta maturidade, tanto filtro para falar comigo. Não que ele era grosso, mas ele era um pouco... Ele não conseguia ver o meu ponto de vista. Não mesmo. Enquanto que eu também, talvez não sabia me expressar. Sim. E nem me posicionar. Mas teve essa questão que ele foi muito intransigente. A palavra é diferente. Acho que é isso, né? Mas você foi muito firme nessa questão. Não vamos fazer festa. Você foi tão firme. E eu acho assim, no início eu até queria, mas eu acho que era mais uma pressão externa. Mais o que vão achar do que própria sua. Como assim eu não vou fazer festa, né? Então foi o meu grande primeiro posicionamento como, sim, eu vou casar nova e eu não vou fazer festa. Meus pais surtaram, minha mãe surtou talvez por um tempo. Eu lembro que assim, eu falei, não mãe, eu falava pra eles, não, a gente vai fazer uma festa, mas pra daqui 1 ano, esse tipo de coisa. Eu falei isso. Não acreditei muito no que eu falei, mas foi o que eu falei. Tanto que a gente resolveu fazer um open house, que depois virou um casamento. Virou o casamento, virou uma festa, mas não uma big festa. O bolo de aniversário eu pedi 1 semana antes. De casamento, não de aniversário. O bolo de casamento eu pedi 1 semana antes. Não teve docinho, porque eu falava, não, o docinho vai ser pra festa oficial daqui 1 ano. E a gente casou. E a gente, então, foi muito sábio, porque a gente já casou sem dívidas. Zero. A gente foi para um lugar, que também foi um outro ponto, de 40 metros quadrados, que era o apartamento que ele tinha, era um flat. E eu lembro que eu falava, imagina que eu vou morar em 40 aqui metros 1 ano. quadrados. Imagina que eu vou morar em 40... Né? Vamos para um outro lugar. E o Leandro sempre muito... Meu, vai ser aqui, relaxa. Vamos a gente não precisa. De aluguel. Calma. Não. E na minha cabeça não fechava a conta, eu falava, meu, tem um apartamento, tudo bem, ele é pequeno, mas são 2 pessoas, acabamos de casar, tipo, cabe a gente. Cabe, não a só gente coube, reformou, né? E a gente fez, só que uma decisão sábia, a gente fez uma bela reforma. Um baita projeto ficou. Então a gente fez um projeto bem legal, a gente não economizou nesse projeto, tanto que até eu tinha 3 metros de armário para mim, o Leandro tinha 3 metros de armário. A única coisa que eu não tinha era a máquina de lavar roupa. Que tinha no prédio. Mas tinha no prédio. Se virava, né? Então a gente fez um AP muito legal. Só que era um AP de 42 metros. E eu entrei lá, e eu acho que nem você acreditava que a gente ia ficar tanto tempo. Não mesmo. A gente ficou 5 anos. Exatos 5 anos. Mas foi uma outra decisão, ou seja, não fazer festa, não entrar num novo aluguel, ele só ia continuar pagando o financiamento. Sim. E vamos fazer dar certo. E graças a Deus, nós tomamos essa decisão. Sim. Porque nós casamos em novembro de 2019. Em março de 2020, estourou uma pandemia. Então, lembra da festinha que eu falei que eu ia fazer depois de 1 ano? Não deu nem tempo de planejar. Esquece, passou batida. Passou batida. E nós estávamos, então, tranquilos. Eu já sem tava dívida, no banco, não tinha festa para pagar, não tinha nada. Só que assim, nós fomos morar junto, então casamos e cada um tinha suas... A gente dividiu, eu vou pagar as contas, o supermercado, essas coisas. Eu falei, eu continuo dando sequência nas parcelas, obviamente, o condomínio. As contas mais altas da casa, eu assumia. E aí as outras mais esporádicas eu tocava. Esporádica não, mercado. Mercado, essas coisas, né? Só que começou que... como a gente não sentou para ver direito quanto que cada um ia pagar, esse tipo de coisa, começou que... Chegava a fatura do seu cartão, eu lembro, chegava a fatura do cartão dela, ela falava, Lê, chegou a fatura do meu cartão?
mas eu acho que eu não vou ter pra pagar tudo. Eu falava, não, amor, beleza, tudo certo, um mês. Não, ele, como assim? Tipo, como assim? Quanto que você gastou? O que você Falei, ué, eu comprei tudo, eu comprei farmácia, veio meu cartão, supermercado, farmácia, isso, aquilo. Porque a gente tava ainda pra montar a casa. Então, tinha muita coisa, né? Eu fui comprando. Mulher, gente, é o que eu falo. A gente vê coisa pra comprar toda hora. Porque toda hora, se eu entro na minha cozinha agora, vai ter coisa pra comprar. Sim. E aí eu falava, olha, eu tô comprando as coisas, eu comprei roupa de cama, e aí tá cheio de coisa aí, ó, olha aí. Eu sei que chegava a fatura, eu falava, não, beleza, Jô, vamos lá, pumba, aí pagava, ok. Aí o segundo mês, de novo. O terceiro mês, de novo. Daí eu falei, Jô, senta aqui. Parou. Vamos juntar tudo, porque tá mó zona. Eu tô puto, porque eu pensava num gasto pro mês, só que aí chegava no final do mês, ela falava, não vai dar. Não vai dar. Eu falava, então tá tudo errado. Vamos tentar juntar. E assim, às vezes eu não pedia ajuda, porque na minha cabeça eu falo, não, vai faltar agora, vou ficar mas agora negativa, mas depois entra. E ele não admite isso. Pô, então, cheque especial, não faz sentido, né? Então, e na minha cabeça, antigamente, eu sempre vi minha mãe no cheque especial, assim, minha mãe ganhava dinheiro, mas era isso, tipo, às vezes ela ficava no negativo e era normal. Era normal. E na minha cabeça não fazia sentido por conta de todo o meu histórico, né? Eu falava, não, Jô, o Lê já tinha muito planejado, só que ele era muito... Eu acho que a gente talvez vai ter um novo desafio, que é quando a gente ter filho, né? Porque ele é muito planejado. Então, ele estava muito controlado com as continhas dele. E aí chegou uma Joana que deu uma bagunçada na vida dele, né? Então, essa vida 2 que a gente estava começando. Então, aí chegou um momento que ele falou, não, peraí, não tá dando certo, vamos juntar tudo. A parte, ele quitou todo o meu cartão de crédito. Todas as parcelas que tinha, né? Ele pagou todo o cartão de crédito adiantado. A partir de agora, tirou um cartão adicional dele e falou, esse é seu cartão de crédito e a partir de agora a gente vai... É tudo junto, tudo que eu ganhar, tudo que você ganhar, nós somamos e aí nós sentamos e eu fiz a primeira planilha. É verdade. Porque o Lê, ele é bom de continha, de controle, ele tem essa disciplina, ele já estava, né, alguns anos na minha frente, construindo reserva, só que ele não sabe nada de Excel, gente, zero. Hoje eu sei um pouquinho mais, vai. Mas toda hora eu preciso dela. É que a Jo é expert, né? Não dá pra... Não que eu sou expert, tá? Eu aprendi na vida, no banco. Mas eu sou... Você é boa. Acho que eu sou boa, porque eu trabalho com isso hoje, talvez. Mas eu fiz a primeira planilha pra ele, só que eu também tive que entender que não era o meu jeito. Era o jeito dele. Porque às vezes eu chegava com planilha cheia de fórmulas, isso, aquilo, e ele odiava. Porque ele falava, não, mas eu gosto assim. Então eu tive que criar algo mais eficiente que funcionasse para ele. Exato. E aí eu lembro que assim, eu falava para ela, Jô, a planilha não tem que ser boa para você, porque não é você que vai cuidar. Como responsável da contabilidade da casa vai ficar comigo, tem que ser algo que eu entenda e que eu consiga administrar. E sabe que foi um passo para mim, deixar ele delegar, porque eu sempre gostei disso, mas acho que pela minha rotina, eu não estava conseguindo fazer a manutenção. Sim. Então eu deleguei pro Lê mesmo. E foi, acho que a primeira a tirar um pouco o orgulho, a vaidade. Sim, do eu sei tudo, Do eu né? sei tudo. E tá bom, então tá, gente, ok. Se ele quer atualizar todo dia, deixa ele. E modéstia à parte, é uma coisa que eu gosto, né? Principalmente das nossas finanças. E aí, desde o início, quando nós juntamos as finanças, as coisas começaram a ficar mais claras para nós, né, Jô? A gente definia ali algumas estratégias do, vamos tentar poupar tanto por mês, porque já vinha aquela ideia da transição de carreira, então a gente já olhava para frente, enfim, a gente pensava que fosse um período até mais curto, né? Mas foram longos 5 anos, né? Guardando grana, a Jo se dedicando no banco, e tinha fases dela também falando que não aguentava mais. Eu falava, Jo, ok que você não aguenta, mas vai ter que aguentar, porque você não vai sair do banco para ficar sem fazer nada, né? E você lá persistente também nisso daí. Foi quando, a partir daquele momento que a gente juntou, a gente desenvolveu um método, foi quando a gente começou. Mas não foi na primeira conversa que a gente ficou confortável, não foi na segunda. O Lê foi entendendo a forma dele falar comigo. Então, se ele chega pra mim e fala assim, não pode gastar mais nada. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque ele sabe. Então, que eu não funciono desse jeito. E é por isso que eu também não tenho essa postura com os meus clientes. Sim. Foi o que principal que eu acho que foi bom, foi quando ele me mostrava as contas, então essa reunião juntos de ver, a gente pelo menos uma vez por mês, assim, junto, né? E ele me mostrava, olha, ganhamos X,
olha quanto a gente economizou, olha quanto nós investimos. Nós sempre tivemos a estabilidade do banco, né? E o banco sempre foi você tinha um bom salário, a gente tinha um baita convênio, então a gente tinha toda essa estrutura. E aí os momentos onde eu fazia boas vendas, era onde a gente quitou o apartamento, e o que eu ia falar é que você nunca ele sempre viu muito valor no meu fixo que eu tinha. Sim. Por mais que não eram tão alto quanto eles, porque obviamente suas vendas não é toda hora que você faz, mas ele via muito valor. Tanto que foi difícil, foi um processo, acho que para nós dois, de se desprender dessa segurança. Sim. Porque foi a segurança que ele falou assim, Jô, o seu salário do banco é o que tem que ser o nosso custo. E tudo que a gente vai guardar vai ser com essas minhas alavancadas. Exato. Então era muito legal, porque às vezes ele me mandava e falava assim, você já fez tanto dinheiro esse ano. Ele sempre teve essa visão anual. Sim. Eu não tinha. Obviamente, gente, eu fui crescendo bem no banco. Então, eu tava para ser promovida para vice-presidente antes de sair. Não é presidente do banco, é um cargo específico. É o VP dele lá, é a nomenclatura deles, mas era um cargo legal. Então, eu comecei, sei lá, já ganhando bem como estagiária, e depois fui crescendo. E a nossa ideia era sempre manter que o meu salário fixo bancasse o nosso custo fixo. E ter um custo fixo baixo. Sim. Então, era muito legal, só que eu não tinha essa visão, porque eu tinha essa visão de mensal. Sim. E aí, do nada, às vezes ele me mandava mensagem, não sei se, eu queria pegar essas mensagens no WhatsApp, mas ele mandava, você já fez 80 mil reais esse ano. Isso já cobriu com tanto custo da nossa vida. Tantos meses, né? Tantos meses. Verdade. E eu, às vezes, estava trabalhando, eu via aquilo, eu falava, caramba, que da hora. Sim. Né? Eu falava, nossa, que legal, eu tô ajudando também. E foi quando a gente, né, no início, acho que foi muito importante, esses últimos 5 anos que a gente ficou lá naquele apartamento, a gente rapidamente quitou o apartamento, quitou o financiamento dele. Então, o nosso primeiro grande objetivo como casal foi quitar o apartamento. Esse apartamento. Aí depois o segundo objetivo tinha um financiamento de um outro imóvel dos meus pais. Aí o Leandro resolveu a vida dos pais, que isso foi um outro ponto que eu tive que entender muito cedo também, quando a gente quando a gente casou, que o Leandro, por ser filho único e vir de uma outra realidade financeira, ele não ia ficar em paz enquanto ele não resolvesse a vida dos pais dele. Enquanto tivesse todo mundo bem. Para a cabeça dele, não fazia sentido nós dois estarmos bem no nosso apartamento, morando bem, com um apartamento reformado, isso, aquilo, e os pais dele estarem numa casa antiga lá atrás, sim, que não estava legal para eles. E na época foi o nosso primeiro financiamento imobiliário, o financiamento da casa dos meus pais foi feito no meu nome, num modo de juros lá absurdo, que eu acho que muita gente acaba caindo nessa também, e foi uma grande âncora da nossa vida durante um período, né? E aí foi aonde eu assumi a responsa e falei, cara, eu preciso resolver isso de alguma maneira. E aí que as coisas começaram a acontecer. Logo depois que a gente quitou o AP, na pandemia, gente, eu lembro, na pandemia, o Lenão tava ganhando, tipo, ele ficou uns 3 meses sem vender, porque tava todo mundo dentro de casa. Exato. E ele tinha comprado esse apartamento dos pais, sim, ele tinha conseguido vender a casa. Eu vendi a casa, com parte da grana, eu comprei o AP, mas ainda precisava financiar. Precisava reformar. E o Lennon tava. E aí eu lembro que ele falou assim: eu vou precisar pegar um dinheiro. Sim. Até acho que meu, não lembro. Você tinha alguma coisa guardada. Eu tinha alguma coisa e falou: vou ter que pegar esse dinheiro para colocar no apartamento dos pais. E eu vou ser muito sincera, foi difícil para mim no primeiro momento. Entender. Gente, mas os pais. Né, entender às vezes. Será que os pais dele estão atrasando a gente? Então, né, tinha um pouco essa visão. Até que depois eu entendi. Foi amadurecendo também, né? Enquanto o Lê não resolvesse a vida dos pais dele, ele não ia estar em paz e a gente não ia conseguir avançar. Não mesmo. Nos nossos objetivos. Verdade. Então eu comprei o sonho dele e acho que foi o primeiro grande sonho que eu comprei dele. Verdade. E falei, tá bom. Vamos nessa. Então vamos nessa, reforma aí, pega as coisas, resolve isso e vamos fazer dar certo. E acho que foram, né, mais um aprendizado que a gente teve. O parceiro tem que comprar o sonho do outro. Esse foi o seu primeiro sonho que você comprou. Sim. Depois você comprou o meu sonho da transição. Eu comprei o sonho dele do Ironman. a gente compra um sonho do outro. Na verdade, a gente sonha juntos, né? Se é o objetivo dela, a gente conversa a respeito do objetivo, define uma estratégia e vamos atrás dele, né, amor? A gente vem fazendo dessa maneira. Aí a gente conseguiu quitar o financiamento. Então, já respondendo uma dúvida que eu recebo muito. Jô, eu tenho um financiamento, eu guardo o dinheiro ou eu adianto as parcelas?
Depende. Depende, mas a nossa opção sempre foi quitar. Sim. Fato. A nossa sempre foi quitar, mesmo porque na época nós não tínhamos grana no banco. Né? Então eu não conseguia fazer a conta, vale mais a pena deixar rendendo do banco ou antecipar. O que entrava eu falava, vamos quitar porque eu não quero parcela. Então foi a primeira etapa da nossa vida. Quitamos assim, o AP dele do Brooklyn, quitamos o AP pais. dos pais, e aí depois que quitou dos pais, a gente falou, ok, agora vamos ter 1 milhão investido, era o nosso primeiro objetivo. Isso em 2021. Foi muito rápido o apartamento dos seus pais. E aí foi quando a gente começou. Então tá. E aí, enfim, gente, acho que vai ser uma outra história aqui, vai ser um outro episódio, tem muita coisa porque tem contar. Muita história. Mas Exato. Esse foi. Depois da gente quitar os 2 apartamentos, foi quando a gente falou: ok, vamos então ter 1 milhão, vamos ter um caixa para você sair do banco. E vamos, pra gente fazer tudo isso, o Leandro falava assim, a gente tem que guardar 60% do que a gente ganha. Fase foi... A Joana ficava maluca, como assim isso. 60%? Foi uma fase que, na verdade, o Lê ganhou dinheiro, mais dinheiro, ele teve esses aportes que foram muito bons, porque a gente manteve o custo baixo. Foram anos muito prósperos. Assim, nas vendas, né? Só que a gente manteve um custo baixo, gente. Esse foi o grande diferencial. A gente já poderia ter saído no apartamento. Já poderia trocar de carro. Poderia ter trocado de carro. A gente tá com o Onix até hoje. O meu Onix. Tipo assim, não é que a gente não tem dinheiro. Não é que não. Não, é porque hoje quando a gente faz hoje conta... é opção, né? E assim, é uma coisa que eu sempre me pego pensando, porque é uma coisa que eu gosto, né? E depois dessa mudança para esse apartamento também, os carros dos meus vizinhos são uns puta carro. Então todo dia eu desço na garagem e falo, bom, vamos lá. Aí tem uma Cayenne, tem uma Porsche, tem uma Mercedes. Eu falo, não, o Onixzinho é o meu parceiro, né? Vamos lá, vai chegar a hora. Virou um objetivo, porque agora a gente colocou juntos que a gente só vai trocar de carro depois que a gente atingir um número X. Exato. E assim, nós dois viramos e por mais que a gente quer muito, a gente fala assim, cara, a gente não tem ainda, porque a gente se determinou, nós nos disciplinamos para tal. E assim, é porque nós escolhemos, né? Então assim, obviamente a gente não é mesquinho ao nível de não fazer nada. Nós simplesmente escolhemos, o que é mais prioridade? Um exemplo para vocês. Para nós, eu prefiro gastar 50 mil indo viajar do que gastar 50 mil comprando um carro. Então é essa conta que a gente faz. Então dá para viajar e trocar de carro e ainda assim ver o patrimônio crescer? Puxa, eu acho que não dá. Então vamos focar só na viagem, que é nosso luxo, e os nossos suplementos, a nossa alimentação, que é as coisas que para nós é o nosso luxo hoje, né? Justamente. Então é basicamente isso, né? Esse foi como começou nós dois juntos falando de dinheiro, juntando as nossas finanças. Sim. Eu vejo que um grande diferencial para nossa vida foi juntar sim as finanças. Sim. Porque não tinham mais surpresas. Uma das coisas que acaba impactando muito na gestão financeira é quando você tem surpresa. O quanto mais você adiantar, né, ou ter mais previsibilidade no seu caixa, melhor. Sim. E foi o que aconteceu. Quando a gente juntou tudo, a gente tirou as chances de ter imprevisibilidades. E aí, com o tempo, conforme nós viemos construindo caixa também, com esse meu hábito de olhar sempre para o futuro, como o meu ganho é variável, eu sempre olho de uma maneira anual, né? Antes da pandemia, eu lembro que era um caixa de 3 meses, que eu falava, não, se eu tiver 3 meses, tá tranquilo, dentro de 3 meses eu vendo. E aí veio a pandemia e eu falei, nossa, não foi o suficiente. Então, a partir do momento que tudo isso aconteceu, nós viramos uma chave, né? Que foi, Jô, é no mínimo 12 meses de custo fixo numa aplicação X, fora a parte de investimentos. E isso vai dando um conforto para você mental que muda tudo. Numa negociação, numa eventual oportunidade de investimento, né? Que às vezes você fala, poxa, eu vou abrir mão um pouquinho aqui, mas vale a pena o risco nesse investimento porque você está lastreado. Então foi uma coisa que veio dando muito conforto pra gente, né, ao longo dos anos. Então foi assim como tudo começou, as nossas conversas, o nosso juntar. O juntar as finanças foi o grande diferencial. É algo que pode dar certo para todo mundo? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas mas o que acontece? Você tira a imprevisibilidade. Então nós começamos a ter mais eficiência, era um único cartão, era uma única conta para a gente... Otimizamos as milhas no cartão. Otimizamos as milhas, para ele era mais fácil gerenciar tudo e ver tudo de uma vez. E tivemos um único objetivo, colocamos o objetivo sempre, então vamos quitar esse apartamento, aí trabalha, quita. Vamos comprar o outro e resolver.
trabalha, quita. Vamos ter agora 1 milhão, vamos ter um caixa. Então aí a gente começou. E tudo que vinha extra, manteve um custo baixo, a gente começou a guardar. E aí, acho que para um outro podcast a gente fala sobre a importância da reserva financeira. Mudou a nossa vida, foi o que me permitiu fazer transição de carreira. E eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida também. Não só em segurança, na forma que você se comporta, mas também em permitir viver novas fases, novas portas abrir, né? Então, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha. Eu sou a Joana, né? Então me segue no Instagram, @JoanaUmer. O meu é traço não é? Não, Ledornelas. O meu é Ledornelas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.